Crônicas 28, 20, diz assim: e disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Moisés, esse texto tem me encorajado muitas vezes, e por isso eu o mantenho aqui. Penso que isso já se soma agora o quê? 8 com 7, 15 anos. Eu tenho esse papel guardado e te agradeço, Moisés. Feliz em ver cada um dos senhores aqui, feliz em ver aqui Valtinho e a Ruth. Valtinho e Ruth me ensinaram a ser pastor. Tive o privilégio de iniciar meu ministério e tê-los como membros da minha igreja lá em Salvador, na Bahia. Geisa era apenas uma criança, né, Ruth? E eu me lembro quando fiz a primeira visita pastoral a Ruth. Me lembro do Valtinho, seus irmãos, seu pai, sua mãe, apoiando a igreja ali em Lauro de Freitas. E hoje tenho a alegria de vê-los aqui. Valtinho me lembrava há pouco, ele dizia: pastor, o senhor começou no nosso distrito e seu sogro terminou. Ou seja, na família nós fizemos o alfa e o ômega. Meu sogro, depois de ser pastor muitos anos, tesoureiro de campo, presidente de campo, quando ele estava se aproximando da aposentadoria, ele fez um pedido, queriam movê-lo para a União, ele disse: não, eu quero terminar como pastor distrital. E foi lá com o Valtinho, com o Ruth, que ele terminou sua carreira ministerial, e recebendo ali o apoio, o carinho. Valtinho, Ruth e família sempre foram muito envolvidos na igreja, e é uma alegria a gente vê-los aqui nessa manhã. Obrigado, pastor Manolo, por confiar o timão do seu barco nesses momentos a nós. Agradeço muito a confiança, muito obrigado. Obrigado a Flávia e ao Milton por me proporcionarem esse privilégio de estar aqui nesta manhã. A gente sente muita saudade. Nós estamos trabalhando numa área que está fora do Bible Belt. A área que nós trabalhamos é uma área mais secularizada, uma parte do país onde é bem secularizado. Lá naquela região, igrejas se fecham. Aqui nessa região, igrejas se abrem. Em Boston, nós temos várias igrejas, ex-igrejas católicas, templos que foram transformados em condomínios. Tem igrejas onde hoje dentro há apartamentos, e eles alugam, enfim, condomínios. Recente nós compramos um templo que pertenceu à igreja católica, pena que não me... Eu falhei em não colocar a foto aqui, mas acabamos de adquirir, agora, questão de meses, nós compramos um templo, porque, felizmente, estamos experimentando lá um bom problema. Nós não temos lugar para ninguém. Nosso santuário tem estado assim, apinhado, e colocamos cadeiras nos corredores, e aí já vem a preocupação de um problema com segurança, e pela graça de Deus, nós conseguimos agora comprar um templo com capacidade para 860 pessoas, numa área de 4,07 acres. Tem uma casa que antes era casa paroquial, de 2 pavimentos, onde viviam os padres e várias freiras. Então tem vários apartamentos naquele prédio, e nós iremos transformar em salas de crianças. E o santuário nós estamos redesenhando um pouco, modificando um pouquinho o layout interno, e orem por esse projeto, porque lá nós não temos os recursos que os senhores têm por aqui, em termos financeiros, mas eu não sou dono do mundo, mas o meu pai é, e ele há de prover, e ele tem provido, e vai continuar provendo. E orem pelo crescimento da igreja ali. Deus tem sido muito pródigo em abençoar a expansão da obra ali. Temos tido o privilégio de batizar ali presbíteros
como da Igreja da Assembleia, estudantes de teologia da Igreja da Assembleia Batista também, e recente batizamos um pastor, um ex-pastor agora, ex-pastor presbiteriano. Ele era médico no Brasil e pastor, e foi enviado para a América para pastorear uma igreja presbiteriana aqui. E ele teve contato com a mensagem adventista, e estivemos sentados com ele e com a sua esposa. A esposa é filha de pastor metodista. O pai dela aposentou como pastor, morreu como pastor. É um casal maduro. E eles agora estão batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tem sido uma tremenda bênção. Esta manhã ele me mandou uma mensagem desejando um feliz sábado. E, irmãos, Deus tem feito grandes coisas ali, como eu tenho certeza Ele tem feito também aqui, e Ele continuará fazendo. Quero convidá-los a conferir o texto de 1 João capítulo 2, versículo 14, se não se importam. 1 João capítulo 2, versículo 14. Texto familiar a todos. Eu estou só um pouquinho preocupado com o horário, porque já são 1h28, mas eu me lembrei que esse é o horário de Boston. Não é não, Gleidson? Isso me dá tranquilidade, apesar de que aqui já é mais de meio-dia, meio-dia e meia. Mas tenham paciência comigo, irmãos, e quando terminar tudo, lembrem-se de que eu comecei ao meio-dia e meia aproximadamente. 1 João capítulo 2, versículo 14. Obrigado a você que nos acompanha através da internet, que Deus abençoe a você aí onde você está, assim como nos está abençoando aqui onde estamos. 1 João capítulo 2, versículo 14. Tenho a alegria também de ter nessa manhã comigo a minha filha, o meu genro, minha neta. Coincidentemente, nós nos encontramos aqui. Ele tinha uma reunião de negócios aqui, eu não sabia. E quando dissemos estamos indo para Dallas, ela disse, a gente também. Eu até pensei que era uma brincadeira, mas é fato. E aqui nos encontramos. 1 João 2,14. Permitam-me uma curta oração. Pai, obrigado pelo que já vimos e ouvimos até aqui. Por favor, Pai, trabalhe em nossas mentes e em nossos corações. Transforma-os em solo fértil, para que a Tua palavra aí caindo possa produzir frutos para a honra e glória Tua. É a nossa súplica por Jesus. Amém. 1 João 2,14 é um texto familiar a todos, e aqui diz, eu vos escrevi paz, por quê? Quem me acompanha? Porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, por quê? Porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. Queridos irmãos, ao me ser pedido que hoje dirigisse uma mensagem para o grupo da terceira idade, a primeira coisa que me veio à mente foi o que falar, sobre o que falar para... Eu estou quase ingressando lá, eu estou no limiar. Sandra até não me deu nem o presente ali, porque eu estou fora ainda, mas eu já me considero dentro. Estamos chegando aí, eu fiquei pensando, mas como falar? E pensei, eu não me lembro de ter ouvido alguém pregar jamais um sermão voltado para a terceira idade. Eu particularmente nunca o fiz, e pensei, pelo menos vai ser o sermão mais curto que eu já terei pregado em minha vida. Acontece que eu comecei a estudar um pouco, e cheguei à conclusão de que eu estava enganado. Confúcio disse certa feita, deixa eu ver se eu costumo ter problemas com... Aqui foi, obrigado. Confúcio dizia, qual seria a sua idade? Ele pergunta, se você não soubesse quantos anos tem. Meio filosófica a pergunta, mas muito profunda, muito interessante. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? Cícero dizia, os homens são como vinhos, o tempo azeda os maus e apura os bons. Amém? Grande verdade. E meus queridos Galileu Galilei perguntaram a ele, quantos anos você tem? Ele disse, 8, ou quem sabe 10. E claro,
pensou um pouco mais e explicou o porquê da sua resposta. Galileu disse: eu tenho na verdade os anos que me restam de vida, porque os já vividos não os tenho mais. Eu não sei se eu tenho 8 ou 10, mas eu sei de uma coisa, irmãos: eu tenho menos anos à minha frente do que eu tenho atrás de mim. E foi interessante ver esse provérbio francês que diz: os 40 são a terceira idade da juventude, os 50 são a juventude da terceira idade. Os de 50 poderiam dizer amém? Bem, nós temos ainda aqui Rodrigo Mila dizendo: não viva a terceira idade, viva a segunda juventude. Esse pessoal arranja cada maneira filosófica de aliviar o negócio, né? Sabem, queridos, a verdade é que é importante dar atenção a essa faixa etária. Eu quero congratular-me a essa igreja por haver criado um departamento que se propõe a voltar sua atenção para esse grupo que muitas vezes é esquecido. Eu estive lendo um livro que eu nem sabia que existia, para ser bem honesto. Eu descobri outro dia que existia esse livro, Conselho para os Idosos, de Ellen G. White. E ela diz o seguinte, se você observar bem a página 15, ela diz assim: que os jovens e os novos obreiros não desprezem ou em qualquer sentido mostrem indiferença para com os homens de cabelos brancos, mas se levantem e lhes chamem bem-aventurados. Possivelmente alguém entre nós esteja perguntando: afinal, o que é esse negócio de terceira idade? Quando é que ela começa? E por que terceira idade? Eu gostei de umas frases que eu ouvi aqui. Como é que foi, William? Como é que é o negócio? O melhor da vida, não é? A melhor idade. Eu um dia falei para meu filho, quando ele estava tirando onda comigo por causa dos meus 50, e eu disse a ele assim: negão, você está por fora, a vida começa aos 50. Ele disse: é verdade, pai, pena que o resto acaba. A melhor idade. Irmãos, eu devo dizer que essa expressão terceira idade, para quem não sabe, ela é relativamente nova e está se difundindo, popularizando muito rápido no vernáculo português. Ela teria se originado, de acordo com minhas pesquisas, com um gerontologista francês chamado Rouet, e isso foi por volta dos anos 70, e veio a ser incorporada no vocabulário anglo-saxão no verão de 1981. Vejam que não está muito atrás. E estudos têm revelado que as experiências vividas, tanto na família, quanto no trabalho, no ambiente da escola, influenciam em maior ou menor grau no tipo de idosos que nós seremos. Sendo assim, os senhores hão de concordar que a terceira idade, ela não comporta um único conceito, uma vez que a idade cronológica pode não estar alinhada com a idade biológica, social ou mesmo psicológica de uma pessoa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos países em desenvolvimento, a terceira idade começa aos 60 anos. Então, como brasileiro, eu estou nessa. Começou para mim aqui em abril, agora eu completo 60. Mas já que nos países desenvolvidos ela começa aos 65. Eu, para ser sincero aos senhores, eu estou doido para colocar a mão nos descontos aí que eles têm para seniors, mas o negócio está fugindo de mim. Eu pensei que era aos 60, eu já estava comemorando, aí disseram: não, é 65. Eu falei: oh boy. Agora onde eu chego eu digo: vocês têm descontos para seniors? Porque uns já dão com 55. E onde dá essa brechinha eu já estou embarcando, porque a gente tem que tirar alguma coisa boa da velhice, afinal, não é? Os geriatras, eles dividem as idades do ponto de vista biológico da seguinte maneira: primeira idade, de 0 a 20 anos. Cadê o pessoal da primeira idade? Filipão, está nessa? Já passou, né? Ok. Dizem eles que a segunda idade vai dos 21 aos 49. Ô glória, Silvinha, logo levantou as duas, né, Silvinha? Estou nessa, tá bom?
Silvinho, a vantagem dessa idade é que aguenta ainda levantar a mão, mas da terceira nem isso. Você viu aí na hora de distribuir os presentes, tiveram que sair catando aí, que ninguém levantou a mão. Terceira idade, vai dos 50 aos 77, por isso que eu falei, eu estou dentro, Sandro, eu quero receber meu negócio no final, hein? Olha aí. E a quarta idade, dizem eles, vai dos 78 aos 105. Irmã, e daí? Olha nós aí, hein? Beleza? Minha linda irmã. Uma outra classificação divide os idosos em apenas 3 grupos. Idoso jovem, que vai dos 66 aos 74, nessa até eu fiquei fora. Idoso, que vai dos 75 aos 85. E aí, manutenção pessoal, que é dos 80 para frente. Aí o que vier é lucro. Irmãos, o médico Albert Schweitzer, ele disse o seguinte: os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo de viver é que faz enrugar a alma. Fantástico isso. Alguém essa manhã me dizia assim: fulano está rico, eu continuo pobre. E eu dizia para essa pessoa: depende de como você vê riqueza ou pobreza. Porque eu conheço muita gente pobre que tem muito dinheiro. E conheço muita gente rica que não tem dinheiro nenhum. Então esse negócio de velhice também é assim. Eu conheço muito velho com pouca idade. E conheço muito jovem com bastante idade. Hein, professora? Essa gatinha aí mesmo, olha. Eu tinha 13 anos, essa mulher foi minha professora. Com essa cara que está ali, ó, do mesmo jeito. Eu acho que ela toma banho de formol. Nunca vi tão conservada. Sempre com esse sorriso bonito, esse jeitinho. Minha esposa e eu ficamos incomodados. Tia Bia, o que acontece, tia Bira, que ela mantém essa... A gente tem que descobrir o elixir e tomar. Mas é isso, pessoas continuam jovens, não importa a idade. Irmãos, numa declaração feita em 2013, o secretário de saúde britânico, Jeremy Hunt, ele afirmou ser uma vergonha nacional o tratamento dado aos idosos no Ocidente. E de fato, queridos, uma cultura como a nossa, a velhice tem sido, infelizmente, frequentemente encarada de uma perspectiva negativa. Nós temos medo de demonstrar que estamos ficando velhos. Começamos a esconder a idade. Eu não entendo porquê, mas é assim. Os primeiros fios de cabelo branco aparecem e a gente começa logo a dar um jeito de nem esconder o danado, ou arrancando ou pintando. Outro dia eu estava no Brasil, um colega meu, pastor, disse assim: e aí, não vai pintar não? Eu falei: e resolve? Ele disse: não, mas eu falei, então se não resolve, só engana, então eu não vou entrar nessa, deixa aí. Mas eu não estou aqui, por favor, culpando ninguém que pinta, não leve a mal não, não estou mandando indireta não. Mas o fato é que, na nossa cultura, queridos, a coisa é assim, nós fazemos qualquer coisa para ficar longe do estigma da velhice. E como consequência disso, irmãos, a indústria da cosmética a indústria cosmética e também da cirurgia plástica tem faturado bilhões de dólares anualmente, levando-nos a acreditar que tem alguma coisa errada conosco, fazendo-nos pensar que nós estamos perdendo valor porque estamos ficando velhos. Isso apenas depende da perspectiva da qual se olha. Outro dia eu estava lendo algo escrito por Marta Medeiros, onde ela compara como se via o idoso no passado e como se vê hoje, como era que se encarava no passado, e ela disse assim: o público, composto em sua maioria de jovens, parecia gostar de aparentar mais idade. Vestiam-se como adultos. Maturidade, diz ela, era um valor que pegava bem. Hoje, quem é maduro se veste como garoto. Maturidade se transformou num valor obsoleto. Irmãos, que pena. Não precisava ser assim. Na nossa cultura ocidental, nós erigimos altares para o novo e cavamos sepulturas para o velho. E tem algo errado com isso. Nós trocamos de televisão, não porque a nossa TV não funciona mais, mas trocamos apenas porque não é mais nova. A gente troca a Fat TV por uma Flat.
Só porque a outra é fat, não é porque não está funcionando. Continua lá, mas já não, está ultrapassada. Você troca de carro pelo mesmo motivo. Por que está trocando de carro? Parou de funcionar? Não, é porque está velho. Tem que botar um novo. E assim você troca de sofá. E você troca e vai trocando de tudo. Troca de telefone. Por quê? Quebrou, não funciona. Não é que já saiu agora o i10 e eu tenho que ter um. Irmãos, lamentavelmente, esse espírito tem produzido tamanha lavagem cerebral no homem moderno que tem influenciado, tem afetado até mesmo seus relacionamentos mais significativos e seus valores mais sagrados. Lamentavelmente, tem homens trocando a sua mulher de 50 por duas de 25, só para depois descobrir que fizeram a pior besteira da vida. Tem muita gente abandonando o velho sem levar em conta o seu valor. Quando nós olhamos para outras culturas e sociedades, é interessante ver como eles tratam os idosos. No leste asiático, por exemplo, imprime-se desde muito cedo em cada criança uma consciência elevada do valor moral e do profundo significado espiritual e do respeito que eles precisam ter e cuidado pelos idosos. Quando eu estava nessa igreja, fui chamado para fazer uma semana de oração no Japão, e quando eu cheguei ali, encontrei um amigo que eu conheci no ENA. Apesar de ele ser japonês, foi para o Brasil aprender português e logo conheceu a mensagem adventista, porque ele era budista, e se converteu e foi estudar teologia, porque ele se encantou de tal maneira com a mensagem. E quando eu cheguei no Japão, lá eu me encontrei com ele, ele tinha dito a mim, no Brasil, que nunca voltaria para o Japão, que ficaria ali no Brasil. E quando eu vi, eu disse: Katsutoshi, o que aconteceu? Por que você está aqui? Ele disse: porque meu irmão mais velho morreu, e na tradição japonesa, o filho mais velho tem que cuidar dos pais, e uma vez ele morrendo, eu tive que vir do Brasil. E eu estou aqui agora cuidando dos meus pais. Eu fiquei pensando: uau! Mudou todos os seus planos, mudar de um continente para o outro, porque tem que cuidar dos pais. Eu falei: uau! Recente, irmãos, eu perdi meu pai, e mais recente ainda, eu perdi minha mãe, fazem 2 meses apenas, menos de 2 meses. E a gente procurava sempre manter contato à distância. E quando eu ouvi que a minha mãe estava piorando muito, resolvi ir lá com meu irmão. E ali tive a oportunidade de ficar com ela. Naqueles dias que ali passei. Ela deitada na caminha, 88 anos. Infelizmente foi diagnosticada com um câncer de fígado, porque até então ela estava ótima, andava para todo lado. E eu me ajoelhava ao lado da cama e a beijava. Minha mãe era de descendência alemã, eu já falei aqui muitas vezes. Minha mãe nunca sorria, minha mãe nunca dizia eu te amo, ela nunca falou esse negócio. Mas eu sabia que ela me amava, e claro, ela se expressava isso de muitas outras formas. E ali mais de uma vez eu pude me abaixar ao lado dela e dizer: toma um pouquinho de água de coco, a senhora precisa, porque ela não estava comendo mais. Eu dizia: é um tipo de soro natural. E ela dizia: eu não tenho sede. Eu falava: então vamos lá, toma só 2 golinhos, eu acabei de tirar para a senhora, está aqui no copo. E aí ela tomava, e eu dizia: agora mais um pouquinho, e daí a pouco ela tinha tomado o copo todo. E eu a beijava e dizia: agora pode descansar, depois eu volto. E procurei dar a ela o melhor que eu pude naqueles dias, e quando eu voltei, 2 semanas depois ela morreu. E aí o presidente da minha conferência disse: pode ir lá, a conferência ajuda com a passagem. Eu falei: não vou, obrigado, mas eu não vou, eu já fui. Eu pude dar a ela carinho enquanto ela pôde receber o carinho, ela pôde me ver e sentir. Agora não adianta mais, ela já foi. Em geral, nós fazemos assim, queridos, nós deixamos para mostrar à pessoa o valor que ela tinha quando ela já não pode mais ver, ouvir, sentir. Então, por que não fazê-lo enquanto há vida? Billy Graham, numa das suas obras, ele afirma que a igreja ensina as pessoas sobre a morte, mas não sobre a velhice. Bom, pelo menos a sua frase não se aplica mais à igreja de Dallas, não é verdade? Amém? Sabe, irmãos, de fato a maioria das igrejas tem programas voltados para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Tem o Ministério da Mulher, não é isso? Tem o Ministério dos Homens. Mas e os idosos? Têm sido esquecidos. Lá em cima eu procuro sempre
A cada sábado, ao checar a igreja e ver quem está ausente e chamar pelo nome, eu procuro lembrar a minha igreja. Nós temos o irmão fulano, o irmão Beltrano, a irmã Ciclana, que estão idosos, não podem mais vir, vamos a eles. Quando tem algum snowstorm, uma das coisas que eu procuro fazer rápido é ligar para os meus velhinhos e saber, tem luz na sua casa? Tem aquecimento? Porque pode ser que não tenha e ninguém fique sabendo. E nós precisamos monitorar nossos idosos, queridos. Eles precisam, eles dependem de nós. Lembre-se sempre, jamais negligencie essa faixa etária. Sabe por quê? Ela tem uma cadeirinha vazia esperando por você. Isso me lembra lá na Europa, tem um túmulo onde está escrito assim: quem tu és, eu já fui, quem eu sou, tu serás. E assim é a terceira idade. Tem uma cadeirinha reservada lá para você. E para mim. A minha não, que eu já estou sentando nela. Sentando na beiradinha e chegando para o meio. Mas não negligencie não, porque você vai chegar lá. É só uma questão de dias. Hoje, aqueles que negligenciam, amanhã vão experimentar como dói a negligência. Se você hoje não tem cuidado dos idosos à sua volta, os pequenos estão te olhando, estão aprendendo como é que vão fazer com você quando chegar lá. Então, por isso, cuide dos idosos, demonstre carinho. O maior presente que você pode dar a seus filhos é amar a mãe deles. O maior presente que nós podemos legar à nossa juventude é valorizar os idosos, para que eles entendam que é isso que Deus quer. Não é questão apenas social, não. É uma questão espiritual. Deus exige que assim seja. Muitas vezes a gente olha para os nossos idosos como se já tivessem chegado ao seu limite de utilidade para a igreja e para a sociedade. Irmãos, a gente se esquece de que com eles está a experiência conferida pelos anos de comunhão com Deus. Com os idosos, queridos, está o aprendizado adquirido na maior universidade do planeta, uma universidade chamada Universidade Vida, ou Life University. Essa universidade é incomparável. E você pode ir para as escolas, você pode adquirir mais escolaridade do que seus pais, mas na universidade chamada Vida, ou chamada Vida, enquanto eles viverem, estarão à sua frente. Você nunca vai acompanhá-los. A experiência dada pelos anos estará sempre à nossa frente. Então, cabe-nos ter a humildade de aprender com eles, de ouvir o que eles têm a dizer. Irmãos, numa época de tanta preocupação com a juventude, nós não podemos esquecer de que a igreja, como corpo de Cristo, é também uma comunidade de idosos. Não nos esqueçamos jamais disso. Paulo falou muito bem, falando sobre a igreja. Paulo disse que a igreja é um só corpo, constituído de muitos membros e com variadas funções. Eu acrescentaria, não apenas variadas funções, mas também variadas idades e níveis de experiência. Ela congrega todas as faixas etárias já mencionadas anteriormente. Essas faixas etárias, queridos, elas estão de alguma forma, eu diria, irmanadas a um ponto de, como Paulo lembra em 1 Coríntios 12, versículo 21, ele diz: o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Sem dúvida alguma, queridos, os membros são igualmente dependentes e interdependentes uns dos outros. Nós não podemos dizer ao outro: eu não preciso de você. Somos todos partes do mesmo corpo, habilmente criado pelo Divino Mestre. Lamentavelmente, por negligência ou por distração, uma parte importante dos membros desse corpo tem sido esquecida em muitos segmentos, e já não é o caso dessa igreja. E é justamente aquela parte que mais necessita de atenção e carinho. Estou falando dos nossos irmãos da terceira idade. Não há razões, irmãos, não há desculpas que justifiquem ou mesmo expliquem a nossa negligência a esses irmãos. Até porque, irmãos, não nos esqueçamos de uma coisa: foram eles que construíram o que hoje está construído. Amém? Foram eles que compraram o que hoje está comprado. Sim, foram eles que ensinaram muito do que hoje nós sabemos. Eles foram os que nos formaram.
Então não podemos negligenciá-los jamais. Nós lemos ainda no livro Conselho para os Idosos, agora a página 12, diz assim, que não se perca de vista o fato de que no passado, esses fervorosos lutadores, tudo sacrificaram para promover a obra. O terem se tornado idosos e grisalhos do serviço de Deus, não é razão para deixarem de exercer uma influência superior à influência dos homens que têm, e esse treco aqui às vezes falha, muito menos conhecimento da causa e muito menos experiência nas coisas divinas. Embora gastos e incapazes de arcar com os encargos mais pesados do que os mais jovens podem e devem assumir, seu mérito como conselheiros é da mais elevada ordem. Esse amém podia ter sido amplificado. Sabem, meus amados, nós hoje temos abandonado tudo aquilo que está empoeirado pelos anos. Há conceitos bíblicos que nós temos atropelado em nome da modernidade. Isso aí já era no passado que era assim. Há comportamentos que têm sido negligenciados como sendo, isso aí era antigamente. Irmãos, cuidemos para que nós não cruzemos a linha quando a gente separa o velho do novo. Lembremos-nos de que princípios não envelhecem jamais. Há que ter muita sabedoria para saber o que descartar e o que manter nesse processo de modernização. E isso não tem sido ensinado, pelo menos a meu ver, em muitos segmentos, não. Nós não podemos seguir a multidão em muitas coisas que fazem por aí. Outro dia, alguém falava com a minha esposa, por que você não usa isso? Aí minha esposa disse, não dá para mim não. Aí a pessoa disse, não, mas está todo mundo usando, está em uso agora. Minha mulher disse, que eu não sou nenhum papel carbono, eu não faço só porque está todo mundo fazendo. E eu falei, uau, minha mulher não costuma dar essas respostas, não, deve estar aprendendo com alguém. Mas sabem, a verdade é que, como disse um autor, nós nascemos originais e morremos cópias. Nós acabamos imitando o que fazem à nossa volta. Queridos, sigamos checando aqui na fonte para ver se tem que ser assim, se deve ser assim, se pode ser assim. Não nos esqueçamos jamais, queridos, de que com a juventude está a força, mas com os idosos está a experiência. Agora, imaginem, irmãos, o que vai acontecer com essa igreja quando a força e a experiência derem as mãos. Por isso o título da mensagem de hoje. Imaginem. Porque, sabem, quando o jovem não sabe por onde ir, o experiente diz, o caminho é esse, vá por aqui. Quando o idoso hesita em avançar, o jovem vem com o vigor da sua juventude, da sua força e diz, vamos lá, vamos junto. E leva. Imaginem o poder quando a força e a experiência andarem de mãos dadas. Observem que João, no texto que nós lemos há pouco, ele parece juntar essas duas coisas ao dizer, não é isso? Quando ele se dirige aos pais, ele dirige-se numa linguagem que denota estar com os pais, a experiência. Ele diz, pais, eu vos escrevi porque conheceis. Quando ele se dirige aos jovens, ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Então, com os pais está o conhecimento, está a experiência, com os jovens está a força. E, lamentavelmente, queridos, muitos jovens têm negligenciado, inclusive, seus pais. Tem um texto da Bíblia que outro dia eu compartilhava com alguém, e eu não incluí na mensagem de hoje, mas está bem aqui diante de mim. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quando a gente vê tantos pais negligenciados, tantos avós negligenciados por indivíduos que se dizem filhos de Deus, cristãos. Irmãos,
se nós ainda cremos que, como diz Paulo em Romanos 15, verso 4, que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, se nós ainda cremos que Deus nos fala através da sua palavra, se ainda cremos, queridos, que o que está escrito na Bíblia não pode ser tratado como letra morta, eu penso ser importante nós nos familiarizarmos com o que a Bíblia diz com respeito aos idosos, como devemos tratá-los. Irmãos, segundo a Bíblia, o velho ou o idoso deve ser tratado com dignidade, com honra e com respeito. Sabem, queridos, essa palavra respeito tem desaparecido do vocabulário. Eu estou observando as crianças dos nossos dias. Elas não parecem ter muita preocupação em obedecer os mais velhos à sua volta. Mas eu às vezes também observo que essas crianças não parecem muito preocupadas em obedecer a seus pais. Obediência não é algo que você deve esperar voluntariamente da criança, porque nós nascemos equipados, como diz Davi no Salmo 51, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Infelizmente nós já nascemos equipados, se eu posso colocar assim, com o vírus do pecado, queridos. Nossa tendência é má e má continuamente. Bons comportamentos têm que ser ensinados, exigidos. Não espere que naturalmente seu filho ou sua filhinha decida te obedecer. Isso terá que ser imposto. E eu sugiro a você ler o que a Bíblia diz a respeito, porque o ensino bíblico é que a gente deve ministrar às crianças a instrução no sistema áudio-manual. Falou, não ouviu, lá vai a mão. Áudio-manual, funciona esse negócio. Eu quando pequeno, minha mãe me ensinou logo cedo que eu tinha 2 direitos. O primeiro direito, eu tinha o direito de saber que eu não tinha direito nenhum. E o segundo direito que eu tinha era o direito de não abusar do primeiro. Entende? E era isso, queridos. Mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo. Hoje, o negócio está meio complicado. Você vê as crianças encararem os pais. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso, irmãos. Levíticos 19, versículo 32 nos diz: diante das cãs, cã é isso aqui, ó, irmãos, cabelo branco. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Você já se viu levantando para dar um lugar para um idoso? Não importa se é seu parente, se você conhece ou não conhece, é idoso, merece seu respeito, levante dele o lugar, dê ele a preferência. Numa fila, estamos aí na fila para comer, os nossos irmãos idosos lá atrás, irmãos, não precisa que o governo estabeleça uma lei dando prioridade, cabe a nós dizer, não, idosos, senhores lá na frente, por favor, e insistam com eles, porque alguns poderão não querer ir, se eu não quiser, me force aí, viu, por favor. Insista, coloque-os no lugar que lhes é devido. Eles têm que ter prioridade. Irmãos, foram eles que nos carregaram no colo e nós temos que carregá-los agora. Foram eles que nos ensinaram que caminho seguir. Foram eles que tiveram paciência conosco. Por que não temos paciência com eles? Queridos, de acordo com essas palavras proferidas pelo próprio Deus, tratar bem, tratar respeitosamente uma pessoa idosa é sinal de temor do Senhor. Os senhores sabem, queridos, a Bíblia, eu achei interessante, a Bíblia na linguagem de hoje, traduzindo esse verso, lá diz assim: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. Achei legal essa tradução aí. Nos tempos bíblicos, os idosos, eles eram respeitados, eles eram honrados por sua sabedoria, por sua experiência. Você lê ainda em Jó, capítulo 12, versículo 12, com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Irmãos, na nossa igreja, todo ano nós elegemos os anciãos honorários. Lá na nossa igreja temos os anciãos honorários.
São aqueles anciãos cuja idade não lhes permite mais, né, o peso da responsabilidade. Então, eles têm o privilégio do ancianato, sem ter que lidar com nenhum pepino, sem ter que participar de comissão. Se quiserem, a porta é aberta. Eu digo a eles, toda e qualquer reunião dessa igreja, os senhores podem chegar e entrar, porque os senhores são autoridade nessa igreja. Só não precisa se preocupar em resolver os problemas que tratarem ali. Você pode dar sua opinião, que nem avô faz com o neto, né? Você dá sua opinião e sai fora, deixa depois com quem tem que fazer. Então, não se preocupe com o peso, mas você tem o privilégio. Então, nós temos os anciãos honorários, e são reconhecidos como tal. No dia do pastor, quando me chamam à frente para qualquer homenagem, eu convido os anciãos, porque são os pastores voluntários dessa igreja. E dentre eles vêm os honorários. A igreja não pode perdê-los de vista. A igreja tem que continuar vendo-os como pessoas importantes, mesmo que sua utilidade esteja limitada. O padre Fábio de Mello, ele faz eu acho que os senhores já devem ter visto, ele fala um pouco sobre ser importante, não é isso? E ser útil. Eu acho interessante aquela analogia dele, quando ele diz que muita gente pensa que é importante, e porque recebe ligações, não, é só porque você é útil. Você quer saber se você é importante? Deixe de ser útil. Aí você vai descobrir. Irmãos, pastor aposentado geralmente não recebe ligação de membro nenhum. Sabe por quê? Porque ele não é mais útil. E ele fica lá. Eu, às vezes, vou visitar o condomínio dos aposentados e eu fico olhando. Homens que foram meus chefes, foram meus professores, e hoje eu vou lá e jogo bocha com eles. E eu me divirto com eles, é uma festa. E eu fico olhando, pensando, puxa vida, ela já foi presidente de campo, já foi presidente de união, já foi presidente da divisão, hoje está aqui, ignorado por todo mundo. Ninguém mais liga. E eu penso, que pena, só porque não mais estão à frente das câmeras, não sai mais na revista Adventista como, né, o autor do último artigo interessante, ou do último feito importante, agora está sendo negligenciado. Irmãos, isso é um crime. Felizmente, o UNASP tem tido um cuidado, um carinho especial com esses idosos. A União ali tem promovido passeios para esses idosos, então, felizmente, eles não estão ignorados de todos. Mas, o que dizer de nós aqui? Os jovens, nos tempos bíblicos, ficavam calados diante dos idosos e só falavam quando estavam certos de que os mais velhos não tinham mais nada a dizer. Interessante que temos o exemplo de Eliú, ainda em Jó, 32, versos 6 e 7. Estão lembrados quando os, entre aspas, amigos de Jó vieram? Eliú ficou caladinho até o final. No final ele disse, né, eu sou menos de idade, e vós sois idosos, arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, ele segue dizendo, espera que esse negócio aqui, ok, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na linguagem de hoje, ele coloca assim, eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que eu não me atrevi a dar a minha opinião. E ele segue dizendo, na linguagem de hoje, pensei assim, que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Irmãos, em Provérbios 16, 31, Salomão afirma que os cabelos brancos são uma verdadeira coroa de honra. Ao contrário do que prega a indústria cosmética dos nossos dias, a Bíblia informa, queridos, e afirma que os cabelos brancos são, inclusive, um símbolo de beleza. Olha, queridos, a gente precisa, como eu disse, rever alguns conceitos. Tentam nos enfiar goela abaixo algumas verdades que não são verdades. Se a gente olhar pelo prisma bíblico, a gente verá como a coisa é diferente. E quem fala isso é o homem, né, nascido de mulher e completamente humano que mais sabe que habitou esse planeta, Salomão. Ele diz o ornamento dos jovens, está em Provérbios 20, verso 29. Ele diz o ornamento dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são seus cabelos brancos, as suas cãs.
Em Provérbios 23, 22, os filhos são instruídos a ouvir, a não desprezar os pais idosos. O texto diz: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Sabem, queridos, há uma tendência de nós pensarmos que nossos pais idosos estão ultrapassados. O que eles têm dentro de si, queridos, foi dado por Deus. E é ouro puro. Extraia o máximo que você puder, enquanto puder. Na promessa do Pentecostes, Deus não se esqueceu dos idosos, quando ele falou através do profeta Joel. Ele disse claramente que há de ser depois daqueles dias que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. Vejam, irmãos, nós poderíamos citar muitos outros exemplos mais, porém o tempo me obriga a avançar, e eu quero ainda ler Salmos 92, versos 13 a 15, onde diz: os que estão plantados na casa do Senhor, foi o texto que a tia Bira leu para nós, os que estão plantados na casa do Senhor farão o quê? Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, o texto nos assegura, eles ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Irmãos, são do profeta Isaías as palavras que dizem: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, o que acontecerá com eles? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmãos, essas são palavras fiéis e verdadeiras. Gênesis 7,17 nos lembra que Noé tinha 600 anos quando Deus enviou o dilúvio. Abraão e Sara, meus irmãos, eles tinham 75 anos, Abraão tinha, Sara tinha 5 anos, era 5 anos mais nova, não era? Algo mais ou menos assim. Abraão tinha 75 anos, quando Deus os mandou deixar a sua terra e ir para uma terra que Deus mostraria a eles ainda. Então, quando ele saiu de Harã, ele tinha seus 75 anos, e quando a gente vai a Gênesis 21, versículo 5, ali nos diz que Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Irmãos, isso é um cumprimento do que o salmista depois escreveria: na velhice ainda darão frutos. Conforme Êxodo capítulo 7, verso 7, Moisés tinha 80 anos de idade quando Deus o chamou para libertar o seu povo. E sabe, quando Deus quer usar alguém, irmãos, não existe um limite de idade. Isaías 40, versículo 29 nos diz que Ele dá força ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Moisés precisava de um auxiliar, e é interessante que ao invés de Deus procurar um jovem de 30, 40 anos, ou talvez 20 anos para auxiliar Moisés, que já tinha 80, Deus vai e chama seu irmão Arão, que era mais velho do que ele, tinha 83. Então, observem como Deus lida com aqueles mais idosos, mais experientes. Lemos em Josué, capítulo 14, versículos 10 e 11, que Caleb, aos 85 anos, se sentia em tão plena forma física como quando ele tinha 40. Queridos, não importa a idade cronológica, importa como é que nós nos sentimos em relação aos anos. Há poucas semanas eu recebi um videozinho de alguém e eu decidi compartilhar esse vídeo com os senhores nesta manhã, porque esse vídeo me tocou muito, a sensibilidade. Talvez alguns dos senhores já devem ter visto esse vídeo, mas observem como essa jovem cuida da sua avó, que está com Alzheimer. Eu penso que vamos ter condições de assistir esse vídeo. É curtinho, se você não prestar atenção, ele termina e você não pegou a mensagem. Vamos aguardar só um minutinho, porque eu entreguei a Fá na última hora
E ela está fazendo um malabarismo ali para... Aí está. Vamos tomar sol depois, vó? Que foi? Dá a impressão que é tipo uma vontade, né? Fala, vó. Mas é assim mesmo, quando a gente precisa, a gente tem que suplicar, fazer o quê? O que você quer me falar? Eu te amo também, vó. Eu te amo também, tá bom? Não precisa chorar não, vó. Tá tudo bem, viu? Tá bom? Nós estamos cuidando da senhora. Tá bom, vó? Não chora. Vamos terminar de... Queridos, quando eu assisti esse vídeo, não foi só a avó que chorou, eu também chorei. E todas as vezes que eu assisto, eu não consigo resistir. Que você e eu sejamos a mão de Deus estendida para os nossos idosos. Que Deus nos abençoe.